Graça e paz, abençoados, mais do que vencedores em Cristo. Meu nome é Carlos, e estou aqui para compartilhar uma história de fé, coragem e perseverança. Uma jornada que nos lembra que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e que a sua graça nos sustenta em todas as situações. Preparem seus corações, pois vamos embarcar em uma viagem épica, cheia de desafios, esperança e vitórias, em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos conhecer a história de Tessalonice e dos escolhidos que mudaram o destino de uma cidade inteira pela força da fé. Que essa narrativa inspire sua vida e fortaleça sua caminhada com Cristo. O chamado dos escolhidos. A jornada de Tessalonice. Na antiga cidade de Tessalonice, situada entre montanhas imponentes e um rio sereno, vivia um povo conhecido por sua busca incansável por sentido e propósito. Durante séculos, seus habitantes adoraram ídolos de pedra e madeira, acreditando que essas estátuas lhes concediam proteção e prosperidade. Porém, apesar de suas devoções, um vazio inexplicável consumia a alma da cidade. Um homem chamado Elias, um humilde pescador, estava entre os que ansiavam por algo além dos ritos sem vida. Seu coração clamava por uma verdade maior, algo que ele sentia estar além das sombras que envolviam Tessalonice. Numa manhã fria, enquanto lançava suas redes ao rio, ele ouviu uma voz suave, quase como o vento sussurrando seu nome. Elias, eu o chamei antes que você nascesse. Assustado, Elias olhou ao redor, mas não viu ninguém. Ainda assim, sentiu uma paz que nunca antes experimentara. E no fundo do seu ser, ele sabia que aquela voz era real. Dias depois, um viajante chegou à cidade. Seu nome era Paulo, um homem de olhar intenso e palavras que queimavam como fogo. Ele se dirigiu à praça central e começou a falar sobre um Deus vivo, não feito de pedra ou madeira, mas um Deus que criou o mundo e que oferecia a redenção através de seu Filho, Jesus. Não é por obras que vocês serão salvos, mas pela fé naquele que foi enviado. Ele morreu por vocês e ressuscitou, para que tenham vida eterna. Elias, ouvindo aquelas palavras, sentiu seu coração arder. Ele percebeu que essa era a verdade que ele buscava. Junto com outros moradores de Tessalonice, ele ouviu atentamente a mensagem de Paulo e se convenceu de que o Deus verdadeiro havia o chamado. Nos dias que se seguiram, Tessalonice começou a mudar. Muitos abandonaram seus ídolos e se voltaram para o Deus de Paulo. A fé se espalhava como um fogo, trazendo luz onde antes havia escuridão. Elias, agora um líder respeitado entre os crentes, trabalhava incansavelmente para ajudar os novos convertidos a entenderem as promessas de Deus. Lembrem-se, dizia ele, não fomos escolhidos por nossas obras, mas pela graça de Deus. Nossa fé é uma resposta ao chamado dele. Mas a transformação da cidade não passou despercebida pelos sacerdotes dos ídolos. Eles temiam perder sua influência e começaram a incitar o povo contra os seguidores de Paulo. Multidões enfurecidas marcharam pelas ruas exigindo o retorno às antigas tradições. Elias e os outros crentes enfrentaram perseguições severas. Foram acusados de traição e de trazer maldições sobre Tessalonice. Muitos foram presos, espancados e até mortos. Ainda assim, eles perseveravam, sustentados pela esperança da vinda de Cristo. Uma noite, enquanto Elias estava preso, Paulo lhe enviou uma carta. Querido irmão, lembramos constantemente de sua fé, seu amor e sua esperança em Cristo Jesus. Sabemos que vocês foram escolhidos por Deus e que sua perseverança trará glória ao seu nome. Não desanimem, pois a promessa de vida eterna é certa. Essas palavras fortaleceram Elias e todos os crentes. Eles sabiam que seu sofrimento não era em vão. Deus estava com eles e a promessa de Cristo era a garantia de sua vitória. Com o passar dos anos, a fé dos crentes em Tessalonice continuou a crescer. Muitos dos perseguidores se converteram ao ver a firmeza dos fiéis diante das adversidades. A cidade que antes estava mergulhada em trevas tornou-se um farol de luz, irradiando esperança para toda a região. Elias, já em idade avançada, reuniu os irmãos em Cristo para um último discurso. Irmãos, lembrem-se de que fomos chamados por Deus antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para sermos luz em meio à escuridão.
Não importa o que enfrentemos, a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo permanece firme. Perseverem na fé, amem uns aos outros e aguardem com esperança o retorno do nosso Salvador. Com essas palavras, Elias encerrou sua jornada terrena, mas seu legado permaneceu. Tessalonice tornou-se um exemplo vivo da graça de Deus, uma prova de que aqueles que são escolhidos pelo Senhor perseveram até o fim. Anos depois, quando Tessalonice já era conhecida como a cidade da promessa, viajantes de toda a região vinham para ouvir as histórias de Elias e dos primeiros crentes. Eles aprendiam sobre o Deus que não falha em suas promessas, o Deus que chama e sustenta até o fim. Assim, a mensagem de Paulo ecoou pelos séculos. A fé, o amor e a esperança são as marcas dos escolhidos de Deus, e por meio dessas marcas, o mundo conhecerá a glória do Senhor. A história de Tessalonice continua viva, lembrando-nos de que Deus é fiel e que aqueles que nele confiam nunca serão decepcionados. E assim, abençoados, encerramos essa jornada épica pela história de Tessalonice. Uma história que nos lembra que a fé, o amor e a esperança em Cristo são as marcas dos escolhidos de Deus. Que essa mensagem faça eco em nossos corações e nos inspire a perseverar, mesmo diante das adversidades, confiantes na promessa de vida eterna. Lembrem-se, fomos chamados para ser luz em meio às trevas, portadores da boa nova e exemplos vivos da graça do Senhor. Nunca esqueçam que o Deus que nos escolheu é fiel para completar a obra que começou em nós. Sigam firmes na fé, amando uns aos outros, e aguardem com esperança o glorioso retorno do nosso Salvador, Jesus Cristo.